Eu vejo muita gente travada para criar conteúdo e quase sempre o problema ele não é técnico, não é por causa de luz, por causa de edição, por causa do conteúdo em si, mas sim um problema de identidade. A pessoa ela não consegue entender quem ela é, então ela não entende qual o caminho que ela tem que tomar e qual o tipo de conteúdo que ela tem que criar. E sem dúvida, quando alguém decide criar conteúdo, a pessoa ela entende que ela precisa conhecer um nicho, ela precisa procurar um nicho, como se o nicho tivesse em algum lugar afora, em um mundo mágico da internet. E com isso ela começa a se inspirar em outras pessoas, começa a copiar outras pessoas, seja em formato, modo de falar, trends, ou seja lá o que for. O problema é que quanto mais ela copia, mais perdido ela fica, porque ela não consegue se embasar de fato em qual caminho que ela tem que seguir. E eu digo isso por experiência própria. Hoje eu tenho no meu Instagram, por exemplo, eu alcanço mais de 1 milhão de views mensais, mas durante toda essa jornada, até conseguir acertar na minha produção de conteúdo, eu precisei escolher o nicho. Eu tive muita dificuldade de entender qual o caminho que eu deveria seguir e com isso acabei me perdendo várias vezes até encontrar de fato quem eu sou. E aqui é uma verdade que resolve metade dos seus problemas. Você não tem que buscar qual o nicho que você quer seguir. Você precisa assumir quem você é. Você precisa entender qual é a sua identidade e conseguir replicar isso na sua produção de conteúdo. Então você não tem que copiar a forma de falar de fulano, a forma da produção de conteúdo de ciclano. Você pode até se inspirar, mas você precisa entender que você tem que trazer a sua identidade para dentro da sua criação de conteúdo. E foi quando eu entendi isso que de fato eu consegui alavancar na minha produção de conteúdo, no meu Instagram em si. E quando eu entendi que eu precisava ser eu dentro daquilo que eu fazia, as coisas começaram a tomar um outro rumo, porque ninguém, além de mim, consegue ser eu mesmo. Então a autenticidade, ela te faz criar um conteúdo completamente específico, completamente próprio. Então acaba aquela briga de que existe muita gente fazendo. Não existe, por mais que tenha muita gente criando conteúdo, mas só você consegue ser você mesmo. Então você precisa trazer a autenticidade para a sua criação de conteúdo e o seu nicho nada mais é do que você mesmo. Procure o que você gosta de fazer, a forma que você gosta de falar e traga identidade para a sua criação de conteúdo. Então o nicho ele não nasce da estratégia, você não tem que bolar uma estratégia mirabolante para você conseguir seguir um nicho. O nicho ele nasce da coerência de quem você é. Reflete qual é o seu interior, a sua forma de pensar, a sua forma de se posicionar e você nunca vai conseguir copiar um nicho, uma forma, um trejeito de uma outra pessoa, porque copiar os conteúdos, copiar a forma de seguir, a forma de se portar de uma outra pessoa, de um influencer, isso cansa, porque você está vestindo uma roupa que não é sua, então você precisa se portar da forma como você é, trazer a sua identidade e assim o seu público ele vai conseguir se apaixonar exatamente pelos seus trejeitos. Então assim você vai conseguir criar uma comunidade totalmente fiel a você e vai ser muito mais fácil e leve de você criar esse conteúdo porque você está sendo exatamente quem você é. Então quando você abre um stories da vida, você vai ser você, então você não vai precisar ficar pisando em ovos para não sair desse personagem que você acabou criando. Então hoje, na realidade do mundo da internet em que vivemos, o que diferencia uma pessoa que cria conteúdo de outra pessoa que cria conteúdo não é o tema que ela fala, é a forma como ela fala, a forma como ela se porta, a forma como ela se posiciona. E assim você vai conseguir se destacar sendo quem você é e às vezes falando exatamente o mesmo tema que uma outra pessoa fala. Então você precisa entender isso. Às vezes vão ter duas pessoas falando sobre o mesmo tema e somente uma vai se destacar porque o jeito dela, a forma dela de se expressar, de se posicionar, de passar aquele conhecimento é uma forma única porque ela entendeu que ela precisa ser autêntica, entendeu que ela precisa trazer a personalidade dela para dentro daquele conteúdo e com isso ela gera muita identidade com o público e automaticamente isso gera um crescimento gradativo com a sua produção de conteúdo.
Então a sua produção de conteúdo ela precisa ser autêntica, você precisa passar quem é você. E é uma combinação de diversas coisas, coisas que você viveu, coisas que você leu, experiências que você passou, erros que você vivenciou. Tudo isso te traz um repertório de vida e você precisa entender a forma como que você vai transparecer isso na sua produção de conteúdo. Às vezes você pega um tema específico e na hora de você contar, você conseguir colocar a sua identidade, é aquilo que vai fazer com que as pessoas se identifiquem com você. Por exemplo, temos hoje pessoas que se portam no Instagram de uma forma completamente formal e temos pessoas que trazem totalmente os seus trejeitos, as suas gírias e cada um consegue atingir o seu público. O grande problema é que você não pode tentar ser quem você não é. Então seja você, entenda que o seu nicho é exatamente quem você é e o seu repertório é tudo aquilo que você viveu e você precisa colocar na sua criação de conteúdo a sua identidade para que as pessoas consigam ter conexão com você e assim você construir a sua base de acordo com a pessoa que você é, de acordo com o seu histórico e tudo aquilo que você viveu até hoje. E é isso que vai fazer com que você cresça na internet, sendo exatamente a pessoa em que você é atualmente. Eu trago particularmente o meu exemplo porque eu sou advogado e hoje eu crio conteúdo pro Instagram. E pelo fato de eu ser advogado, hoje um estereótipo do advogado é ser aquela pessoa formal que se porta o tempo todo formalmente, que fala de um jeito muito bonito, que veste terno e gravata, mas esse não sou eu. Por mais que eu seja um advogado, eu trabalho com o máximo de excelência dentro do meu escritório, mas eu não sou assim. Eu sou a pessoa completamente extrovertida, não sou do time de ficar usando roupa social o tempo todo, gosto de falar do meu jeito, acabo utilizando muitas gírias e esse sou exatamente eu. Essa pessoa é quem eu sou. Então eu trago isso para minha produção de conteúdo, eu tive que entender que o meu nicho é exatamente a minha identidade. Então hoje nos meus formatos de conteúdo eu sou quem eu realmente sou na vida real. Eu não tento vestir uma outra roupa, entre aspas, pelo fato de ser advogado. Então eu sou apenas... A minha produção de conteúdo, o meu Instagram, ele é uma extensão de quem é o Vinícius na vida real. Então assim eu replico lá dentro exatamente quem eu sou aqui fora. Fica tudo mais fácil, gera muita identidade, porque tem pessoas que acabam sendo representadas por mim e também gera muita identidade justamente por ser algo muito mais autêntico. É muito mais fácil de criar conteúdo porque eu não preciso ficar tomando cuidado toda hora para acabar não saindo do personagem sem querer. Então a autenticidade faz com que a sua produção de conteúdo seja muito mais fácil, muito mais leve e também consiga fazer com que você crie uma base de seguidores, uma base de pessoas que acompanham o seu conteúdo justamente pela sua autenticidade e você em nenhum momento vai acabar saindo do personagem porque não pensou no modo de falar, no modo de se vestir, mas sim sendo você simplesmente consegue viver com muito mais leveza e consegue dar continuidade com muito mais tranquilidade. Então quando você entende que você é o seu nicho, tudo muda. As pessoas que precisam sair, elas vão sair. As pessoas que decidem ficar é porque gerou uma identidade com você. E tudo isso não é por causa de estratégia, não é você pensando nisso ou pensando naquilo, mas sim por pura autenticidade. Então fica algo muito mais saudável de crescimento. Você consegue crescer com a base muito mais sólida, justamente porque você está sendo quem você é. Então você não precisa ser diferente, você precisa ser honesto com quem você é e transparecer isso na sua produção de conteúdo. O nicho ele não está fora, você não precisa buscar ele em outros lugares. O seu nicho aparece quando você decide parar de se esconder. E se esse vídeo faz sentido para você, já deixa sua curtida aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta para mim o que você tem evitado por medo de julgamento e eu te vejo no próximo vídeo.